sei se você parou para pensar, não sei quantas vezes já passou por isso, mas às vezes se a gente quiser inventar de jogar a bola sexta-feira e sábado, a gente tem que ver um esquema, né? Para a gente sair, aquilo ali já é uma conquista para a gente, né? Mas para pensar, você saiu hoje de casa, não saiu com a sua esposa, você veio para a sua igreja, para um culto dos homens, do departamento dos homens da igreja Verbo da Vida, Retiro. E, queridos, vamos ter a mesma empolgação se a gente tivesse conseguido como se fosse um Vale Night. Porque, queridos, essa noite, toda vez que eu parava para orar, pensar, refletir acerca desse momento que teremos aqui, eu vi um momento muito crucial e específico para que algumas palavras fossem liberadas aqui no sentido de afetar e influenciar os homens que estão à frente da sua família, os homens que não deixam a peteca cair quando a pressão vem. Queridos, eu sei que pode ter pessoas aqui que ainda estão passando por um processo de noivado, ainda vão casar, mas nós que já estamos casados, a gente sabe que quando a pressão vem sobre a nossa casa, o lado mais frágil, que é no caso a nossa esposa, ela sente mais rápido. E é aí que a gente entra com o poder da oração, aí que a gente entra com a nossa voz. Ela pode sentir, mas é nós que vamos entrar na situação e falar: acalma-te, acalma-te essa alma, vamos orar, vamos nos desligar de tudo, vamos dar as mãos. Se tiver filhos, a gente vai juntar com os filhos, vamos orar a respeito daquele assunto. E, queridos, há poder da unidade. Porque às vezes a gente fala sobre essa palavra unidade, até o versículo de Salmos que fala que ali onde há unidade, ali o Senhor derrama bênçãos. Mas por que a gente só aplica isso para os departamentos da igreja ou dentro da igreja? Não, há poder na unidade da família, há poder da unidade dentro de nossas casas. E a nossa consciência, a nossa mentalidade que está sendo renovada a cada dia. A renovação da mente, ela não se limita apenas ao crente que acabou de se converter, não. A renovação da mente é algo diário, é algo que vai estar sempre nos acompanhando, independente da sua estação, independente do tempo que você está vivendo. E, queridos, quando a gente vai renovando, a nossa consciência, ela se torna uma consciência baseada na palavra. Queridos, nós vamos construir a nossa casa, o nosso lar, através daquilo que sai da nossa boca. Morte e vida estão no poder da língua. Imagina quando um homem se levanta dentro da sua casa, que só critica a mulher, só fala mal dos filhos. Não, nós vamos ser aqueles que vamos cuidar, orar, pegar junto, entender o que está sobre a nossa vida. Queridos, eu não sei se você sabe, mas nós já fomos abençoados. Nós não precisamos subir numa cruz, nós não precisamos morrer por ninguém, porque Jesus já fez isso por nós. Eu não sei vocês, mas isso já era o suficiente para a gente sair daqui alegre. Existem alguns países onde essa palavra, às vezes é um pouco difícil, é bloqueado até em ser ministrado. O simples fato de você dizer que Deus é bom já é o suficiente para a igreja já quase cair. Porque existe uma festa, existe um temor, existe uma honra por aquilo que o Senhor já fez por nós. Talvez isso seja o primeiro tópico de ensinamento dessa noite. Nos alegrarmos por aquilo que já foi estabelecido. Nós não podemos ser os homens que murmuram, os homens que na nossa boca vai sair murmuração, os homens que vão ser estressados. Não, nós devemos entender que algo já foi estabelecido na cruz por nós. Quando o nosso espírito foi recriado no melhor dia da nossa vida, não se engane, não foi o dia do casamento, não foi. Foi o dia que você entregou sua vida ao Pai, ao Senhor. Aquele dia nosso espírito foi recriado, algo novo surgiu sobre a nossa vida, uma nova plataforma surgiu sobre nós. Aquilo que fazíamos antes não é mais do mesmo jeito. Você vai estar por onde você for, você vai estar envolvido de graça, favor, unção. Queridos, eu não sei você, mas aonde eu vou, eu encontro o favor de Deus. Nós somos favorecidos. Favor de Deus está sobre a nossa vida. Seja por onde for, no trabalho, seja por onde for, na rua, dentro de casa, nós vamos encontrar o favor de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Favor de Deus, favor. E sabe, às vezes a gente fica numa posição, porque como dentro da nossa casa, às vezes a gente é uma posição de
cuidar, tem que dar. Quando às vezes a gente sai, a gente chega na igreja, a gente só quer ficar na posição de receber, me dá, me dá. Não, queridos. Talvez seja um ensinamento, porque por onde a gente for, a gente sempre vai ficar com aquilo, né? O bem melhor é dar do que o receber. O versículo que fala, né? Boa medida, recalcada, sacudida e generosamente vos darão. A gente não pode ficar com a parte do boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, glória a Deus, vai cair tudo sobre mim, não. Vamos ficar com a parte do vos darão. Eu quero fazer parte do vos darão na vida do outro. Entendendo que quando eu estou praticando essa palavra, semeando, eu vou colher e a minha família vai colher junto comigo. Ou você recebe uma bênção e não divide com a sua esposa. A gente pode tratar isso hoje. Saia daqui diferente. Saia daqui com uma nova postura diante disso. Nós já fomos abençoados e, queridos, grandes coisas o Senhor tem feito através da palavra, através da unção que nós tocamos. Ou a sua vida não transformou depois de que você fez o rema, que você começou a congregar. Gente, talvez minha vida não mudou tanto não. Então vamos alterar a prática. Vamos mexer com a prática, vamos praticar ela. Ao acordarmos, vamos declarar coisas. Talvez eu sei o que é isso, porque eu fui assim. Relato dos meus pais é que eu era uma criança muito, muito, muito levada. Tá vendo? E, queridos, às vezes a gente pode ter crianças, a esposa, pode nos esticar no fruto do Espírito. Mas nós vamos ser aqueles que vamos nos manter firmes numa posição de trazer a paz para o nosso lar, a paz para a nossa casa. Que a nossa casa não seja uma casa de gritaria, de briga, contenda, não. Nós somos homens de Deus. Nós somos homens que quando pisamos na nossa casa, nós cuidamos da nossa esposa. Nós somos homens que por onde a gente passa, nós vamos refletir a glória do Senhor, falar da palavra. Ah, mas no mundo o pessoal acha caretice. Você quer se parecer com o mundo? Não dá para a gente parecer mais com o mundo, é impossível. O mundo cada vez está mais mundo. E nós cada vez vamos nos tornar mais crente. E daqui a pouco, quanto mais e mais ficar insuportável esse relacionamento, crente, igreja e mundo, Jesus volta. E a gente vai com Ele para os céus. Mas sabe, querido, a gente tem que entender qual é a estação que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu aprendi na palavra é que a história de Davi e Salomão era um prelúdio do que iria acontecer. Davi, ele foi um rei constituído pelo Senhor, está naquela posição, mas ele era um rei onde lidou com batalhas, com guerras, conquistou muitas coisas com derramamento de sangue. E Salomão, que veio depois dele, ele administrou as conquistas de Davi com sabedoria. O que isso te lembra? Jesus morreu por nós na cruz. O sangue dele foi derramado. E depois Jesus veio quem? A igreja. E nós estamos lidando com a conquista que Jesus teve na cruz com sabedoria. Então, queridos, quando vier a pressão, não, eu sou miserável, eu não tenho para dar isso, eu não presto, minha casa não presta, não. Eu sou próspero, a minha casa vai prosperar, a minha casa vai viver um tempo de paz. Eu declaro em nome de Jesus meus filhos crescendo em graça, em favor, unção, em saúde. Eu declaro que eu e minha esposa teremos uma união, onde, Senhor, nós viveremos grandes coisas no chamado, no ministério. Então, queridos, essa é a sua estação, em administrar algo que já foi conquistado através de Jesus na cruz, para que a gente possa administrar com sabedoria hoje. Nós somos abençoados. E a gente não pode ficar preso com aquele pensamento, isso não acontece aqui. Não acontece. Acontece em algum canto do mundo, eu não sei onde é. Mas a gente não pode ficar com aquele pensamento de que só a mulher foi chamada para estar envolvida em oração. Lá na nossa igreja, eu sou do Verbo da Vida de Pedra de Guaratiba, me perdoe, pastor Edmilson, manda um abraço, é que eu já comecei orando, nem dei boa noite, nem falei, meu nome é Vinícius Cordeiro, glória a Deus. Lá no Verbo da Vida de Pedra de Guaratiba existe o MMO, é o Ministério das Mulheres, o nome é Ministério Mulheres que Oram, glória a Deus por isso, não temos nenhum problema. O problema é o homem achar, só porque a mulher está envolvida com o Ministério das Mulheres, que tem oração no nome, que ela foi escalada para se envolver apenas ela com oração na sua família.
Isso não tem nada a ver. Porque se for o caso, sugiro que todos os departamentos dos homens da igreja colocam homens de oração. Que aí vai acender aquela chama, um despertar na cabeça dos homens. Nós fomos chamados não somente para pagar a conta, faz parte da nossa incumbência como homens do lar, mas também nós fomos chamados para cuidar espiritualmente falando da casa. Se o filho estiver passando por uma pressão, nós não vamos gritar, nós não vamos desesperar, não. Vamos entender a situação, vamos chamar ele no quarto, vamos orar com ele. Sabe o nível de influência que vai ter sobre os nossos filhos? Nossos não, porque eu ainda não tenho. Mas através da faculdade que eu fui formado em psicologia, o nível de influência que o pai, a lacuna paterna tem sobre o filho é algo absurdo. Não é à toa que existe inúmeros jovens e adolescentes confusos com a vida e a identidade por causa da falta do pai na vida deles. Alguns pais estavam com falta porque não estavam presentes mesmo. Outros estavam presentes, mas estavam com falta. Mas não, nós somos os homens que cuidamos da nossa casa em todos os sentidos. Não depositamos na mulher apenas uma responsabilidade, é ela quem governa tudo. Não, até porque o cabeça da casa quem é? Rapaz, o primeiro segundo ficou em silêncio, eu fiquei com receio. Mas glória a Deus que nós entendemos isso. Glória a Deus por isso. Querido, você trouxe sua Bíblia? Amém. Abre em Lucas 2, o Lucas capítulo 2, versículo 14, por favor. Enquanto você está lendo, está abrindo isso aí, eu vou ler 2 versículos que estão em Salmos. O primeiro é Salmos 84, 11, que diz o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmos 5,12, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Esse é o cuidado, é isso que o Senhor quer com a nossa vida, se envolver com nós, trazendo um favor dele sobre a nossa vida. E em Lucas, no capítulo 2, versículo 14, diz lá: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer o bem. Queridos, qual é a sua expectativa para essa noite? Eu fiquei sabendo que no final aqui a gente vai ter a gente vai entrar na carne, no bom sentido, né? Mas, querido, enquanto não saímos daquela porta, qual é a sua expectativa para o que irá acontecer aqui? Tem um pão fresco da parte do Senhor para a nossa vida todos os dias. E tem algo para esse tempo aqui nessa noite. É um ambiente certo para as coisas certas. A palavra está sendo falada. Coisas estão sendo trabalhadas espiritualmente falando dentro de cada um. Mas se você se abrir por completo com a unção que está presente aqui, se prepare que você vai sair daqui nessa noite marcado pela unção. Tem um versículo que fala: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E eu te digo, como não será de maior glória o que o Espírito Santo pode fazer aqui nessa noite? Queridos, pode ser, e isso acontece, eu sei que acontece, pode ser que em algumas áreas de fraqueza na nossa vida, nós não gostamos muito de compartilhar com a nossa esposa. Às vezes a gente pode estar aperreado numa área da nossa vida, e a gente não consegue expressar aquilo. Às vezes a gente vai querer manter aquela postura, né, do homem, o cabeça da casa. Se for isso, se você tem esse tipo de prática, aproveita esse momento que só tem homem aqui, queridos. Vou falar algo revelador para esse ano de 2022. Homem chora. Eu estou falando isso debaixo de uma direção do Espírito Santo, baseado não só na minha formação, mas também aquilo que eu já compreendi e entendi. Queridos, no ano de 2021, vocês sabem aqui, o irmão acertou a minha posição, errou meu nome. Mas eu sou diretor do Rema e eu estava passando por uma situação dentro do Rema e assim, foi uma coisa muito grave que aconteceu e colidiu junto com uma outra coisa que tinha acontecido e eu administrando aquelas 2 situações numa mesma manhã. Só para você entender o nível da gravidade, naquele dia o pastor Edmilson, que no caso é o supervisor,
dos Remas, do Rio de Janeiro. Ele estava indo viajar para comemorar o aniversário de casamento. Eu tive que ligar para ele, que eu nem gosto de perturbar ele quando ele faz essas viagens. Eu tive que ligar para ele, porque o negócio foi sério. Eu conversei com ele, a gente resolveu umas coisas, mas olha, a pressão naquela manhã foi intensa demais. Quando eu cheguei em casa com uma quentinha na mão, só para almoçar e de tarde retornar para o Rema. Eu coloquei a quentinha na bancada, eu botei a quentinha na bancada, eu olhei para o rosto da minha esposa, eu só sabia chorar. Eu chorei. E aquilo foi muito importante, porque ela entendeu que do mesmo jeito que eu sou homem, que eu cuido, protejo ela, vão existir pressões que às vezes pode mexer com a gente. E aquilo criou um laço entre a gente, porque foi a primeira vez que ela me viu chorando assim perto dela, criou um laço entre a gente, ela pôde ver que eu posso ter a casca que for, a proteção que for, cuidar dela o que for. Mas o fato de eu chorar não significa que eu perdi a minha hombridade. Deixa eu dizer uma coisa, para não existir nenhum tipo de problema emocional na sua vida. Se for necessário, fecha a porta do quarto, ora, chora junto com o Senhor, porque não tem problema. Mas nós somos homens que entendemos que se a gente ficar nessa de achar que, não, eu não vou ter essa posição, não, eu não vou me abrir, não, eu não posso chorar, não, por causa disso. Lá na frente a conta vai vir pesada. Quando a gente confia o Senhor, a gente tem um relacionamento com Ele, a gente vai chorar, vai rir, vai correr, vai pular, não importa. Nós amamos um Pai que cuida de nós todos os dias. Ele vê todo dia quando você acorda, quando você sai da sua casa para ir trabalhar. Ele sabe o que está acontecendo com você. Cabe a nós abrirmos a nossa vida por completo para o Senhor. Cabe a nós a gente abrir a nossa vida para o Senhor a ponto de, Senhor, renova em mim tudo o que for necessário. Davi, ele errava. Saul e Davi, os dois erraram como um rei. Só que Saul não teve um coração certo. Davi teve um coração ensinável. Errou, mas quando foi diante do Senhor, ele não olhou para as patentes, não. Ele falou, Senhor, renova em mim um coração puro. Cuida de mim em todos os detalhes, ó Pai. Independente se eu vou perder ou não esse cargo. Mas cuida de mim. Não sei por que eu entrei nessa via aqui, mas abençoou alguém. 1 Coríntios, perdão. Existe uma frase que uma vez eu ouvi, né? Aquele que busca, acha, né? Está até na palavra, nesse versículo. E sabe, quando a gente fala da nossa vida cristã, seja como homem, uma mulher, os jovens, toda a área da nossa vida com o Senhor, se a gente buscar, se dedicar, ter tempo de comunhão com o Pai, nós vamos encontrar algo da parte dEle. Vai ter algo derramado sobre a nossa vida através dessa expectativa que geramos no que o Senhor pode fazer. Qual é a expectativa que você está gerando para a sua vida com o Senhor? Qual é a sua expectativa? Queridos, nessa igreja, ou seja, uma outra igreja, cada vez mais homens serão levantados para ministrar, homens vão ser levantados para participar do louvor, homens vão ser levantados para o diaconato, conselheiro, pessoal do som, igreja de crianças, porque a igreja de crianças não é um departamento feminino. Vou ensinar uma coisa lógica para a gente aqui. Tem crianças que às vezes se envolvem com a igreja, por N fatores da vida, às vezes não teve uma figura de homem na vida dela. E graças a Deus que a igreja tem uma igreja de crianças que pode proporcionar isso. Não estou falando que na igreja de criança vai ser falado coisas de homem. Não, nós vamos pregar a palavra, pregar aquilo que vai ser direcionado a nós, mas vai ter uma influência da nossa vida sobre aquelas crianças. Então é necessário que estejamos envolvidos nisso tudo. Então qual é a sua expectativa para aquilo que o Senhor pode fazer com a sua vida? Em todas as áreas, oração, adoração, envolvimento, serviço, ministério. Salmos 23, versículo 6, não precisa abrir. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Todos os dias vai ter algo te perseguindo. Todos os dias vai ter algo indo atrás de você. Não corremos atrás das bênçãos. A bênção já está sobre nós. Algo foi estabelecido naquela cruz, queridos. Nós sabemos que Abraão, ele era abençoado. Abraão, ele viu que existia uma necessidade de ter um herdeiro. E era necessário que para aquele herdeiro viesse, um milagre acontecesse. Mas isso não foi o problema para o Senhor. O milagre aconteceu e Isaac veio. E sobre Isaac a bênção veio sobre ele. E de Isaac veio em diante. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz, Jesus nos reconectou com essa bênção. E nós hoje temos contato com essa bênção, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que ela nos acompanha diariamente, todos os dias. A bênção do Senhor está sobre você. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Quando você estiver na sua casa com a sua família, você estiver conversando sobre sonhos, projetos, declare e fale. Um dia nós vamos viajar para esse tal lugar. Um dia nós vamos ter uma casa assim, assim, assado. Começa a declarar na frente dos seus filhos. Eles vão crescer aprendendo que o que eles falam acontece, porque eles entendem da fé. Nós somos abençoados. Em Provérbios 10, 22 diz lá: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Deus quer que todos nós entendamos, e vamos entender, que a bênção ela vem sobre a nossa vida como algo específico. Qual é esse algo específico? Para um propósito. Você não foi abençoado à toa, não. Você não foi abençoado para ter uma vida de ostentação. Seja com dinheiro, seja com conhecimento, seja com o que for. Não. Você foi abençoado com o propósito de abençoar. Abençoar o outro, abençoar o irmão. Quando você tem esse tipo de entendimento, mais e mais coisas vão chegar sobre as suas mãos. Uma vez eu vi uma história de um pastor que estava no outro lado do mundo, no outro continente, ligou para uma pessoa aqui do Brasil. Queridos, ele ligou para aquela pessoa e falou: queridão, não sei por que eu acordei hoje com a vontade de semear na sua vida um carro. Aquele rapaz, ele ficou assim: meu Deus, como assim? Eu estava orando a respeito disso. Me vem um pastor do outro lado do mundo, me liga e fala que vai me dar um carro. Aquele rapaz foi abençoado. E nessa história você queria ser quem? O que passou na sua cabeça agora? Eu quero ser o rapaz que recebeu o carro. Não, o vos darão. Eu quero ser o rapaz que pegou o telefone, que ligou para um outro irmão. Ele tinha uma necessidade onde já estava orando a respeito daquilo. Só que quando a gente vive uma vida de honra ao Senhor, entendendo quem nós estamos na posição, como homens, como pessoas que honram a palavra, Deus vai pegar a gente, colocar na rota de milagre na vida de pessoas. E através da nossa vida, do nosso bolso, da nossa boca, nós vamos participar de um milagre na vida de alguém. Fique atento para os comandos que o Senhor vai te dar em alguns momentos. A gente não pode ficar apegado a coisas materiais, não, queridos. Até porque quando Jesus voltar, tudo vai ficar. Principalmente o seu carro, principalmente o relógio, o sapato, seja o que for, vai ficar. Uma vez eu orei muito por um relógio específico. Mas olha, pensa assim, eu fui específico no pedido. Eu orei pelo relógio tal, da cor tal, da marca tal. Jesus entendeu, o Senhor entendeu claramente o meu pedido. Porque o relógio tal chegou da cor tal e da marca tal. Porque aquele relógio para mim era precioso demais. Nossa, eu tinha aquele relógio como algo precioso demais, assim, que eu tinha um apreço muito grande por ele. Só que eu, através da caminhada, do ministério, eu criei muitas conexões espirituais. Teve um pastor que tenho ainda muita honra sobre a vida dele. Ele veio na pedra me ministrar um dia e sabe, queridos, como eu falei, a gente é abençoado com propósito.
Eu estava naquele culto, na verdade, já sabia que eu ia ter que dar aquele relógio para ele, só que eu fiquei naquela coisa. Dou, não dou, dou, não dou. No sábado à noite ele ministrou, não dei. Aí no domingo de tarde ministrou, não dei. Só que no domingo para a noite eu já fiquei já constrangido, porque estava muito forte. Eu falei, ô pai, Deus meu. Eu fui até ele, peguei o relógio, entreguei para ele. Falei, pega rápido. E disse para ele um versículo que está na palavra: bem-aventurado aquele que semeia junto ao ribeiro das águas. O fluir das águas da unção tem uma representação do fluir da unção na vida de alguém. E queridos, quando eu entreguei aquele relógio para ele, eu disse aquela palavra que eu aprendi com ele mesmo. Ele olhou para mim, ele riu, recebeu. E no final do culto ele veio até mim com um relógio na mão e falou: Vinícius, eu não estou te dando isso porque você me deu um relógio. De tarde eu separei esse relógio para te entregar. E ele disse o mesmo versículo que eu disse para ele. E queridos, quando eu recebi aquele relógio, eu falei, esse relógio nunca mais vai sair da minha mão. Até que um certo dia, o Espírito Santo me guiou para dar esse relógio para o pastor Edmilson. Queridos, eu não quis nem relutar. Eu peguei e dei um relógio para o pastor Edmilson, aleluia. Esse mesmo ministro que veio e eu tive essa troca de relógio com ele. No ano seguinte, ele veio dar aula na escola de ministros. Quando ele chegou na escola de ministros, eu procurei a diretora e falei, eu vou dar o presente para ele no final. Sou eu que vou honrar ele lá, eu vou orar por ele e tudo mais. E eu fui, orei por ele, entreguei o manto para ele lá. Enquanto eu estava orando, as pessoas me falaram depois que ele já foi tirando o relógio. E ele terminei de orar, ele falou, eu quero orar por você de novo. Naquele momento eu me senti Eliseu, recebendo a porção dobrada. Queridos, ele veio, orou por mim, entregou um relógio. Peguei o relógio, entrei no carro. O Espírito Santo falou, dá para o seu pai. Eu cheguei em casa, peguei aquilo, dei para o meu pai o relógio. Eu falei, eita glória, tem alguma coisa aí. Eu olhava para o Senhor e falava, pai, isso tudo aqui é obediência a ti. A gente vai chegar num bom lugar. Estou contando isso só para te contar. Assim, eu estou falando aqui de uma forma rápida, mas só eu sei o que eu passei nessas direções. Ter que abrir mão daquilo que eu gostava muito. E, queridos, veio o casamento, eu me casei em 2020, glória a Deus. E eu comprei um relógio para mim, específico lá, casei. Em janeiro eu fui viajei para o pastor Edmilson, em janeiro de 2021. O pastor Edmilson chegou perto de mim e falou assim, nossa, Vinícius, que relógio bonito. Juntamente com aquelas palavras, veio de novo aquilo, dá o relógio para ele. Aí eu falei, meu Deus do céu. Rapaz, o Senhor está trabalhando comigo mesmo, esse negócio não se é pegado com nada. E, queridos, eu fui, tirei e entreguei o relógio. Isso foi em janeiro de 2021. Em agosto de 2021, recebemos um professor do Rema, Felipe Rodrigues, lá de Campina Grande. Eu não estava pensando nisso, juro por Deus. E eu estava lá, recebi ele com o maior carinho. No final das aulas, na aula de consagração, ele fez uma homenagem lá para mim e me deu um relógio. Mas era um relógio, esse top aí, esse tal de Apple Watch, que é conectado com o celular, que sinceramente, financeiramente falando, eu não poderia ter. Mas aquele relógio chegou na minha mão. E eu olhei para trás e eu vi, nossa, quantas sementes foram plantadas para hoje eu estar recebendo e ganhando um relógio que eu, financeiramente falando, eu não poderia ter. Não devemos nos apegar às coisas materiais. Temos que ser homens guiados pelo Espírito Santo. E esse relógio nem está mais comigo. Eu dei ele para minha esposa. Eita aí, agora... E não foi com a ideia de alisar o CD, não. Foi com a ideia de abençoá-la, tá bom? Para não achar que... Pelo amor de Deus. Então, queridos, fique atento ao que o Senhor vai falar contigo. Fique pronto, porque o Senhor pode te guiar para N coisas. Mas deixa eu te falar, independente daquilo que o Senhor te guiar, vai lá e faça, porque Ele vai estar trabalhando coisas dentro de você. Vai estar trabalhando coisas que lá na frente você vai compreender. Se eu me travasse no primeiro relógio, eu nunca ia ter esse último relógio que eu ganhei. Nunca, eu tenho certeza disso. Nunca ia ter isso, nunca ia existir. Teve um culto há um tempo atrás que o mover foi tão grande
E o ministro falou aquele negócio, nossa, a gente estou com saudade daqueles cultos que a gente sai descalço. Eu acho que aquilo para mim ali foi uma provocação. Eu ouvi aquilo ali, eu falei, amém, vou ficar atento. Querido, eu tive uma direção, lembrei de um diácono que eu via que o sapato dele ele não era um sapato tão elegante. Eu fui até ele, entreguei o sapato para ele. Um mês depois eu ganhei um outro sapato, queridos. Então, queridos, não fique prendendo aquilo que o Senhor está te guiando ou falando para você fazer. Vocês, homens daqui dessa igreja, vocês estão envolvidos em N coisas. Se o Senhor te guiar para entregar uma palavra para um irmão, vai lá e semeie isso, aquela palavra. Ah, se o Senhor te guiar para pagar um lanche no final do culto, vai lá e pague. Não fique limitando aquilo que o Senhor pode fazer. Ah, não, o Senhor só é o Senhor falando se for algo grande. Quem disse isso? Porque às vezes o Senhor está querendo tratar em você coisas pequenas mesmo. Para que Ele possa estar te preparando coisas lá na frente. Então nós ficamos atentos para aquilo que o Espírito Santo vai falar, porque o que Ele fala vem junto com Ele um propósito de tratar coisas em nós. E para que a gente não feche a porta de processo na nossa vida, vamos obedecer à voz do Senhor. Vamos obedecer, não existe essa coisa não, porque eu sou homem, eu entendo das coisas, já sou cascudo na vida. Não, queridos. Abra sua mente para aquilo que o Senhor vai te usar. Abra sua mente para aquilo que o Espírito Santo vai te guiar. Não existe essa coisa de achar que não, eu já entendo, é assim e ponto. Não, você pode até entender, mas se o Senhor fizer uma intervenção divina naquela situação, fique pronto para obedecer à voz dEle. Obedeça à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te guiar um dia para orar junto com a sua família, naquela noite específica, desliga a televisão. Se for necessário, desliga o Wi-Fi da casa e ora junto com a família. Porque às vezes vão ter direcionamentos que nós não vamos compreender inicialmente, mas depois a gente vai ver. Glória a Deus que o Senhor enviou esse testemunho para a minha vida. Querido, certa vez um grupo de pastores estavam reunidos numa lanchonete e eles estavam conversando naquela lanchonete sobre a caminhada deles ministerial. E uma moça da lanchonete que foi servir, eu não lembro o nome, vamos titular ela como Maria, nome santo, aleluia. E ela serviu aquela mesa com muito excelência. Ela, sempre foi solícita. Ela chegou com um sorriso no rosto. Na época eu não estava com essas máscaras, não. Estou doido para isso acabar. E ela chegou ali com um sorriso no rosto, alegre. Eles, na hora de escolher as coisas no cardápio, eles estavam lendo o cardápio, ela falou, faz o seguinte, eu vou lá pedir um negócio para vocês que nem está no cardápio, mas eles fazem lá e é muito bom, é muito gostoso. Eles ficaram assim lisonjeados com aquele tratamento, com aquela recepção toda. Aí, na hora de pedir uma coisa, ela vinha solícita e, um dos pastores, ele foi, abriu a carteira, pegou uma oferta. Uma gorjeta abençoada, multiplicada. E aí ele preparou para dar para ela. E quando ela veio, ela falou, Maria, eu posso fazer 2 coisas por você? Ela falou, pode. Olha, nós somos pastores aqui. E eu quero semear uma oferta na sua vida. Você recebe ela? Também recebo. E ele falou assim, e a última coisa, eu posso orar por você? Ela, pode, pastor. E ele foi e entregou uma palavra para ela. Ele entregou um direcionamento ali, orou, falou sobre restauração, falou sobre um novo tempo, Deus trazendo restituição para a vida dela. Queridos, quando ela terminou, quando terminou a oração, ela estava chorando. E quando ela terminou de chorar, queridos, ela falou assim, pastor, eu estou vivendo o pior dia da minha vida. Eu estava passando por um processo de divórcio com meu marido e hoje pela manhã, quando eu saí de casa, meu marido decidiu divorciar. Eu saí de casa muito triste, pastor. E quando eu vi vocês entrando nessa lanchonete aqui, eu entendi que vocês eram pastores, pessoas da igreja. Eu fui lá para dentro da cozinha, fui num canto, me agachei e orei. Pai, tem 4 filhos seus aqui. Usa um para me abençoar. Queridos, quando a gente fica pronto para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai nos usar para abençoar a vida de pessoas. O Senhor vai nos abençoar para alcançar o outro.
Pessoas que às vezes vão estar passando por um processo, às vezes, de divórcio, ou o pior dia da vida dela, mas que bom que nós vamos ser usados pelo Senhor para alcançar a vida dessas pessoas. Esse mesmo pastor, uma vez em São Paulo, entrou num táxi. Ele percebeu que o rapaz motorista estava com uma aparência meio estranha. Ele falou: eu vou sentar atrás. Ele sentou atrás, mas ele, no pouco tempo da corrida, ele percebeu que a aparência do rapaz não estava de acordo com o que ele era. O rapaz trabalha bem, atencioso. E ele falou, e ele estava conversando com ele, ele falou: rapaz, eu posso orar por você? Aí ele estava na parte de trás, aí ele foi orar, aí ele botou a mão assim, o pastor estava atrás do carro, ele botou a mão assim, no motorista para orar por ele. E, queridos, ele orou. E ele entregou uma palavra basicamente sobre isso, restauração, sobre o Senhor renovando coisas na vida dele. Queridos, aquele rapaz se entregou. Quando acabou a oração, desculpa falar a expressão, mas ele falou que o rapaz estava chorando de catarro grosso. E sabe, queridos, ele ficou impactado com aquilo, mas aí a corrida tinha dado 49 e pouco, ele pegou R$100. O pastor gosta de... Ele foi, semeou, falou: isso aqui é o valor, e a gente está semeando esse valor na sua vida. E quando saiu, ele foi, deu um abraço no rapaz, no taxista, e o taxista falou assim: ei, eu sei que você foi usado por Deus. Há uns meses atrás, um homem entrou nesse carro aqui, ele tentou me matar e me deu um tiro, e pegou exatamente onde você botou a mão. Ele mostrou a cicatriz e disse assim: deixa eu te dizer uma coisa, o meu pai é pastor e eu sou desviado, eu já fui líder de jovem, mas você entrou nesse carro, orou colocando a mão exatamente onde eu recebi esse tiro. Hoje eu cumpro um compromisso com o Senhor para a vida eterna, que eu nunca mais vou me separar dele. Queridos, qual é a sua expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer contigo? Tem muito Uber, tem muita moça de lanchonete te esperando para você ser usado, guiado pelo Senhor. Esse mesmo pastor conta uma história, que ele foi fazer uma visitação na casa de uma irmã da igreja, e ela estava passando por um procedimento, uma enfermidade momentânea, e chegou lá, falou umas palavras para ela, e eles tiveram desejo de pegar ele e a esposa dele, tudo que tem na carteira, e dar para ela como oferta. E quando deu para ela, ela começou a chorar. Ela falou: nossa, hoje eu fui na clínica e cheguei lá na clínica, tinha uma moça que precisava daqueles... É um sutiã específico para mulheres que às vezes estão passando por um problema. E ela foi e semeou o valor que ela tinha para comprar os remédios dela. Ela semeou na vida daquela mulher. Antes do dia terminar, aquele casal pastoral foi na casa dela, entregou uma oferta que cobriu os valores do remédio e ainda dava para comprar comida para a despensa dela. Mas o mais impressionante dessa história não foi o que de fato lhe aconteceu, que sim, o Senhor falou. Mas quando aquele casal estava entrando no carro, ela foi para o lado de fora e falar: ei, pastor, hoje Jesus me visitou. Se prepara para você ser usado a ponto das pessoas falarem: eu vejo Jesus em você. Isso não foi algo separado exclusivamente para as mulheres, não, foi para os homens também. Nós somos abençoados com um propósito. O propósito de abençoar o outro, o propósito de às vezes entregar uma palavra, seja uma semente, seja o que for. Mas nós não vamos ficar travados por causa de nada. Nós vamos apenas obedecer à voz do Senhor. Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Baixe sua cabeça, ora um pouco em línguas, por favor. Tem algo fluindo aqui, tem algo acontecendo aqui nessa noite. Chururu coboro bodoro borobo kirianda labanda bacaba babababas. Shirianda labacanda labanda labacaba labanda labala bacababas.
Shobrocombo-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 bos. Xiriricandarabandalabanalabacabarabandalabacababababas. Shobrocombo-bo-bo-bo-cobro-bondolo-bolo-bo-bo-bos. Riquiriambalabandalabalabacababababas. Chorobocoborobocobo-bo-bo-bos. Requibriambalabacabababababas. Chororobocobo-bo-bo-bos. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Se nós estamos em Cristo, nós somos abençoados. Se nós estamos em Cristo, nós somos abençoados. Aonde nós estiver, o Senhor vai fazer com que você prospere ali. O nosso tesouro não é algo material. O nosso tesouro é aquilo que foi feito e conquistado na cruz. O maior propósito de estarmos nessa terra é pregar a palavra, e ir por todo mundo e pregar a palavra. Mas tem algo um pouco abaixo disso, que é pegar essa bênção que está nos tocando e financiar o reino de Deus. Financiar ministérios, reino de Deus, igrejas, pessoas que estão orando acerca de algo. O Senhor vai lá ver o seu coração pronto para servir e semear. Ele pega você e coloca na rota de um milagre na vida de alguém. Deus essa noite está te dizendo: ei filho, o meu desejo é que você me obedeça, porque eu quero te usar. Eu é que sei o pensamento que tem a seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fins que desejeis. É Ele quem sabe de todas as coisas. É Deus quem nos dá os nutrientes certos, os direcionamentos certos. É Ele quem nos guia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor sobre a vida de Abraão, um ventre apodrecido precisava funcionar normalmente. No início, Abraão e Sara não acreditaram e acabaram colocando as vontades deles à frente. Quando eles alinharam o coração, aquele ventre que era infrutífero, improdutivo, que era apodrecido, se tornou um ventre totalmente frutífero. Um ventre que funcionava normalmente. E do mesmo ventre que não poderia sair uma vida, Isaac, o herdeiro da bênção que estava sobre Abraão, nasceu. Essa noite eu creio em nome de Jesus algumas áreas que estão apodrecidas na sua vida, infrutíferas, que não estão dando o fruto certo. Eu declaro em nome de Jesus algo novo brotando aí, uma nova história, um novo tempo. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tem coisas que estão começando a cooperar a seu favor. Haverá um favorecimento de Deus sobre a sua vida nesse ano. Um favorecimento que vai escorrer sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Eu vejo o ministério de homens sendo reavivados. Ministério de homens sendo reavivados. Aquilo que há muito tempo não estava dando fruto, a partir de agora vai dar muitos frutos. Nunca mais os mesmos. Se era necessário um milagre acontecer para que o Isaac, o filho da promessa, se cumprisse, o milagre aconteceu. Se for necessário o milagre acontecer para que uma promessa sobre a sua vida aconteça, que ele aconteça nessa noite.
fluir da unção está fazendo grandes coisas aqui. Alguns estão recebendo muito, outros estão passando como se fosse uma cirurgia espiritual. Coisas específicas, trazendo um novo para aquilo que há muito tempo não estava dando resultado. Nunca mais os mesmos. Homens que não vão mais colocar Deus nos seus sonhos, não. Vão se colocar à disposição para Deus usar eles nos sonhos dele. Coisas gloriosas acontecendo com essa igreja através da obediência de homens. Homens de coragem, homens de oração, homens de obediência, homens que não se prendem por causa de algo material, homens que no culto não vão ter problema em pular, adorar, se for necessário correr, chorar, louvar o Senhor, porque nós somos filhos e filhos adoram o Pai. Chegou o tempo da apatia espiritual dos homens acabar. É um tempo de um despertamento espiritual. O profeta Ageu trouxe uma palavra sobre o povo de Zorobabel. Vocês esqueceram a reconstrução do templo. Estão focando muito na construção da sua casa. É como se colocasse o seu salário num saquetel furado. Mas a palavra para trazer um novo foco na construção do novo templo veio também com uma palavra de reavivamento, de um despertamento espiritual. Eu creio em nome de Jesus. Homens canalizando a atenção para a coisa certa, para as coisas espirituais. Obras que estão emperradas de crescer aqui nessa igreja, que estão esperando apenas o sim de alguns homens. Eu creio a partir de hoje um fluir maior da unção. Um fluir maior da unção. Departamentos crescendo. Mais e mais pessoas se achegando. A igreja aumentando. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ah, mas Vinícius, falta isso para eu cair dentro. Não, cai dentro, diga sim, fique tranquilo, que o nosso Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. O dinheiro não governa a nossa vida. O que governa a nossa vida é o Senhor e o Espírito Santo. Porque o dinheiro está na nossa vida e nós obedecemos a voz dele, nós abençoamos a vida do outro, abençoamos os ministérios, abençoamos a igreja, a nossa casa. O generoso prosperará. O tom dessa noite é generosidade. Não vamos ficar presos por causa dos nossos carros, por causa dos milhões que vão chegar, não. Nós teremos uma vida prostrada ao Senhor. E porque nós amamos o Senhor, mais e mais vai chegar. Mais e mais vai chegar. Ministérios serão financiados por homens dessa igreja.
Essa igreja irá crescer e avançar muito através da obediência dos homens dessa igreja. Projetos dessa igreja serão financiados por homens daqui. Talvez dinheiro chegue de outros lugares, mas os homens dessa igreja serão, financeiramente falando, vão viver um nível grande de fluxo de dinheiro, a ponto que eles irão olhar para a igreja daqui e vão ver uma grande oportunidade de semear, contribuir com projetos. Deus pode sim usar um homem para financiar tudo, do mesmo jeito que Ele pode precisar de todos os homens dessa igreja, para que eles se envolvam a ponto de que o que era um problema, não tinha para investir nisso, agora vai ter. Vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, porque a obediência à voz do Senhor Deus pode. Deus pode. Deus pode nos fazer abundar. Deus pode. Essa frase é uma frase que alguns aqui estavam precisando ouvir. Ei, o teu projeto é esse, ei, Deus pode. Mas como vai ser? Deus pode. Mas Vinícius, você não sabe a minha conta? Deus pode. Deus pode. O fluir da unção aqui é algo notório demais, tangível. E se eu fosse você, eu mergulhava nisso. Se eu fosse você, eu mergulhava nessa unção, nesse ambiente, naquilo que o Senhor está fazendo. Ei, o Espírito Santo está presente aqui, operando uma obra. Coisas espirituais estão acontecendo aqui nessa noite. Rotas estão sendo alteradas. Rotas estão sendo alteradas. Homens sendo resgatados da posição de apatia espiritual e trazendo para uma vida de fervor, de oração e adoração. Não vamos mais ficar parados assistindo ninguém fazer nada por nós. Não, nós seremos aqueles que vamos à frente, orando, intercedendo, obedecendo a voz do Senhor. Queremos o teu nome. Vamos louvar o Senhor.